Vai aprender comigo a fazer aquela flâmula que eu fiz utilizando a agulha Duna número 3 e barbante número 6, mas você também pode fazer utilizando Anne, Camila Fashion, Brunella, o que você tiver em casa, e pode fazer super colorido, porque eu fiz essa daqui, foi a primeira que eu fiz, foi pro meu aniversário, para enfeitar a parede da minha sala. Eu queria cor, então eu utilizei um fio dessa Anne Multicolor, mais uma outra de cor rosa normal, de cor básica, tá? E deu esse efeito maravilhoso aqui que você está vendo, dá super certo. Eu também utilizei a agulha Duna número 3, então você vai poder utilizar qualquer fio. Eu utilizei um graveto, que eu já tinha em casa, não saí pra pegar, mas você pode estar utilizando aí palito de churrasco para que você possa fazer se você não tiver acesso a um graveto no momento, tá? Então é isso, quer aprender a fazer? Então vem comigo. Vamos iniciar fazendo aqui a laçada inicial. E nós vamos utilizar essa primeira laçada aqui como se fosse o círculo mágico. Vou fazer 1, 2, 3, 4 correntinhas, porque nós vamos voltar para essa primeira, tá? 3 à altura do ponto alto, e eu faço mais 1, 2 correntinhas de separação. Dou uma laçada na agulha, volto aqui nessa primeira, eu pego só um lado dela, tá? Para ficar mais fácil de você trabalhar. E aqui nela eu faço o ponto alto. Vou fazer novamente 2 correntinhas de separação, dou uma laçada, volto aqui de novo na primeira, introduzo e faço aqui o terceiro ponto. Faço mais 2 e volto novamente. Eu vou repetir isso até ter 8 pontos altos aqui, separados por 2 correntinhas, combinado? Então, eu tô aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos. Faço as minhas 2 últimas correntinhas e vou aqui, ó, na terceira correntinha do início, tá? Eu tenho que ficar com 2 correntinhas aqui em cima. Aqui eu vou fazer o meu ponto baixíssimo. Aqui eu vou entrar, tá? Com ponto baixíssimo novamente aqui pro meio e vou subir 3 correntinhas. Vou fazer mais 3 pontos altos aqui dentro, para ficar com 4 pontos. Nós vamos estar trabalhando 4 pontos em cada um desses espaços, separado por uma correntinha. Dou uma laçada na agulha, vou pro próximo, onde eu vou fazer mais 4 pontos altos. 2. 3. 4, faço a correntinha de separação e vou pro próximo. Então, eu vou dar a volta desse jeito aqui, te encontro aqui no final. Tá desse jeito aqui. Então, agora, eu vou unir aqui com ponto baixíssimo, tá? Na terceira correntinha do início. E vou subir aqui 2 correntinhas apenas. Vou dar uma laçada na agulha, venho pro próximo ponto à frente, onde eu vou fazer metade do ponto e deixar na agulha. Novamente, venho pro próximo à frente, faço a metade, deixo na agulha. Novamente, para o próximo à frente, faço a metade e deixo na agulha. Agora que eu tenho 4 pontos na agulha, eu fecho todo mundo junto desse jeito aqui. Faço 3 correntinhas, 1, 2, 3, dou uma laçada na agulha, venho aqui, ó, naquela correntinha que nós fizemos e faço um ponto alto. 1, 2, 3, e eu começo tudo de novo. Venho no primeiro ponto, faço a metade, deixo na agulha. No próximo também. Eu vou fazer isso para os 4 pontos que você tem aqui, porque cada um desses 4 pontos é uma pétala da nossa flor da flâmula, tá? Então, agora que eu tô com os 4, eu fecho tudo junto desse jeito. E faço mais 1, 2, 3. Faço ponto alto. Faço 3 correntinhas e começo tudo de novo. Você já entendeu, né? É bem simples. Eu vou terminar de fazer aqui essa carreira e já te encontro aqui no final. Então, vai estar desse jeito aqui. Agora, nós vamos deixar ele quadradinho. Eu vou vir aqui, ó, nesse início, introduzo minha agulha e vou fechar aqui com ponto baixíssimo. Vou caminhar aqui pra dentro, vou subir 3 correntinhas, opa, e vou fazer aqui um ponto alto.
Vou fazer 5 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5, e no próximo eu vou fazer também 2 pontos altos. 1, 2. Na sequência, eu faço 1, 2, 3, 4, 5 e faço um ponto baixo aqui. Novamente, 1, 2, 3, 4, 5, faço ponto baixo aqui no próximo espaço à frente. 1, 2, 3, 4, 5 e vou repetir isso aqui porque estamos trabalhando, esses aqui são cantinhos, tá? Então, os cantinhos sempre serão formados por 2 pontos baixos, 2 correntinhas, seguidos de mais 2 pontos altos. Eu falei 2 pontos baixos, não foi? É alto, viu, gente? 2, 3, 4, 5. E aí, mais 2 pontos altos. Terminado isso aqui, novamente eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 e ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 e ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 e começa o cantinho tudo de novo. Então, você vai terminar aí de dar a volta dessa forma, tá? Sempre que você está trabalhando isso aqui, você está trabalhando cantinhos, então você precisa trabalhar mais 2. Eu te encontro quando já estiver chegando aqui no final. Estou aqui no final, ele vai ficar desse jeito aqui. Vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas e vou encerrar aqui na terceira correntinha do início com ponto baixíssimo e minha parte de crochê já terminou. Agora eu só tenho que cortar o meu fio e fazer acabamentos, tá? Esse aqui de fundo, eu passo aqui, ó, eu gosto de usar sempre agulha, tá? Para os acabamentos, mas você pode estar usando a própria agulha do crochê. Também dá certo. Porém, é porque eu gosto mesmo de estar usando ou agulha de costura ou agulha de tapeceiro, no caso aqui do barbante, tá? E aí, nós vamos passar aqui esse fio pelos pontos e é só. Tá? Você puxa ele bem e corta o excesso. Daí, eu vou fazer mais ou menos a mesma coisa aqui. Vou passar aqui na agulha, eu passo aqui pra dentro, faço um nozinho, posso descer ele por aqui, ó. E vou depois passar ele aqui, o resto aqui nesse daqui, que tem um pouco mais de pontos, e depois eu corto o excesso também. E aí eu já volto, porque nós vamos estar costurando ele, ou melhor, né, só amarrando no galho de uma árvore. Vamos lá? Galho de árvore, modo de falar, viu? É só um graveto. Esse graveto aqui eu encontrei lá no Seplac, que lá tem bastante área arborizada e sempre que tem chuva, ventos, cai muito galho, então sempre tem pedaços de graveto pelo chão. Eu trouxe alguns para casa para estar utilizando e você pode estar fazendo aí de repente com um palito de churrasco, se você não tiver nenhum graveto, nenhuma árvore perto de casa que dê para você pegar gravetos, tá? Então, você vai utilizar aí o palito de churrasco. Se você achar muito fino, você pode juntar uns 2 ou 3, cortar as pontinhas finas e enrolar com barbante para criar uma unidade mais grossa, tá? Para você estar colocando a sua flâmula. Então, eu cortei um pedaço de barbante a olho mesmo, um tanto que eu visse que daria uma quantidade boa, tá? Para eu estar amarrando e tá sobrando. E eu já tô fazendo lambança aqui. Então, eu só vou pegar ele aqui agora, ó. Ver aqui mais ou menos centralizado, pra eu poder tá amarrando. Vou fazer um nó. Botei ele assim, amarrar bem firme. Posso botar esse nozinho pra trás, depois eu vou cortar o excesso do fio. E
E aí, você vai passando o fio aqui por dentro. Vou passar algumas vezes aqui. Se você quiser passar ele dentro de uma agulha, pode facilitar, né? E aí, ó, de um eu passo pro outro, tá vendo? Eu vou enrolar umas 2 ou 3 vezes em cada um, que é só pra ficar mais grossinho mesmo, tá? Deixa eu ver o que eu fiz. É bem, agora vai ser bem assim, demoradinho, só vou fazer isso. Passo de um lado pro outro, de um lado pro outro, de um lado pro outro, até chegar ao final e eu faço um nozinho. Então, eu volto com vocês, porque eu também deixei um fio muito grande, né? Quando eu tiver aqui, já passado ele todinho. Então, vai ficar desse jeito. E realmente, gente, com a agulha, você levantando o galho, é bem mais rápido, tá? Que aí você vai, ó, passando aqui, ó, e puxando com a agulha. É bem mais rápido. E aí, é claro, né, eu fui deixando ele bem esticadinho para ele ficar bem abertinho e ver bastante o nosso desenho. Então, agora eu posso fazer aqui a finalização. Para fazer o nosso nó, já que eu já tô aqui com a agulha. É mais fácil. Tá? Então, ele tá aqui já preso. Posso cortar o meu fio. Vou deixar assim, para depois eu poder esconder ele aqui por dentro. Pra ele ficar preso nos galhos. E aí, agora, eu só preciso do meu cordão. Vou usar aqui, esse que já sobrou. Você vai fazer do tamanho do que quiser aí, tá? Vou aproveitar aqui, ó, já fazer ele com fio duplinho aqui. Porque aí depois também você pode estar, né, amarrando na bendita do prego. E aí diminui, fica com um tamanho menor. Eu vou fazer com 2 fios. Faço um nó. Aqui, ó, no futuro, se você quiser, pode colocar uns tacéus, até colorido, né, para dar um destaque aqui. Aqui eu vou dar outro nozinho, mais pra ponta. Afasto ele um pouquinho mais e ele tá quase pronto. Agora, o que eu preciso aqui é fazer a minha franja, tá? Eu vou pegar agora uma capa de um livro, uma caixa, o que você tiver aí para o tamanho da franja que você desejar, tá? E aí nós vamos começar a fazer a nossa franja. Franja vai do seu gosto, do que você tiver aí para usar. Eu vou usar esse caderno aqui. Ele tem cerca de 17 centímetros, tá? Então, é só puxar o meu fio e enrolar aqui. Deixa eu aqui os papéis. É só enrolar, enrolar, enrolar o quanto eu quiser para eu fazer a minha franja. Agora, não faça ela muito michuruca, não. Franja é bonita com bastante fio, bem gordinha. Então, vou enrolando aqui, enrolando, enrolando. E já volto para continuar. De quantas voltas eu dei, mas foram muitas. Agora aqui eu vou cortar. Se eu precisar, é só fazer de novo, tá? Nada me impede de fazer isso tudo de novo. E eu vou começar aqui a cortar.
Agora ele tá bem grosso, gente, e é barbante, então vai ser um rolê aqui pra eu cortar isso aqui tudo, viu? Vai demorar. Então eu volto com vocês quando ele tiver todo cortadinho. 2000 anos depois. Tô com ele todo aqui cortadinho. Separei aqui uma quantidade, tá? Tem aqui mais ou menos 10 fios. Porque ele é mais grosso. Se estiver trabalhando com fio mais fino, pode ser mais, tá? E aí você vai avaliar que vai ter que ser a quantidade que dê pra passar aqui. Então, eu faço aqui, ó, essa alcinha, tá vendo? Venho aqui, ó, no primeiro cantinho, eu passo aqui os meus dedos, ó, pra poder puxar ele. Agora, eu passo meus dedos por dentro dele pra puxar aqui o restante que é pra prender ele aqui. É muito simples, tá? Aí, depois eu só puxo bem aqui. E depois que eu colocar todos, é que eu vou tá medindo e fazendo a para, tá? Pra ficar todo retinho, bonitinho. Daí, eu só venho aqui, separo mais alguns. Tem aqui 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou botar uma mais, não tem importância não. Aí, eu vou ajeitar os fios, pra eles ficarem mais ou menos aqui com o mesmo tamanho. Ajeito ele. E venho aqui, ó, pro próximo ao lado dele. Puxo aqui por dentro. Passo os meus dedos e puxo a laçadinha aqui. Tá vendo? O resto dos fios. Puxo bem pra poder fechar. Eu vou fazer isso aqui com cada um desses até chegar aqui e já volto com vocês. Eu coloquei já na parede pra eu poder fazer o corte, que vai ficar pra mim mais claro, tá? Esse daqui ficou com a franja um pouco menor do que o primeiro que eu fiz lá pra sala, porque eu não queria que a franja ficasse muito grande pra não virar brinquedo pras minhas gatas. Então, eu tô com ele aqui. Eu vou ajeitar bem pra que eu consiga enxergar bem aqui o tamanho. E eu vou estar cortando esses fios aqui, deixando mais ou menos um tamanho reto. Eu não vou cortar pelo menor que tiver aqui, não. Eu vou só tirar essas pontas mais longas, mais irregulares. Porque eu não quero que minha franja fique curtinha. É só ir olhando e cortando. Não tem mais segredo nenhum, é só isso. É só isso aí, bem simples. Tá meio torto, eu ainda vou ajeitar um pouquinho mais, vocês estão vendo, né? Mas fazendo, olhando e pra câmera pra você tá pegando, que se eu não tô cobrindo, é difícil. Eu nem sei também se eu não cobri, né? A parte que eu tava cortando. Mas enfim, é isso aí, tá? Esse daqui é o da sala, que ficou com a franja bem maior, tá vendo? Você faz a franja do tamanho que você quiser, tá? E ela com fio mais fino, ó como ela fica mais cheinha, tá vendo? Fica mais bonita. E como eu usei fios coloridos aqui, ó, 2 fios, um maxi cola com um de cor normal. Então deu esse efeito super legal. Espero que vocês tenham gostado da dica, que vocês façam aí pra enfeitar a casa de vocês. Aproveitem sobra de fios, faça bem coloridinho, vai ficar muito legal. Tchau, tchau!